A falta de interação com o conhecimento, com determinado conhecimento, né, torna aquela rede neural, vou colocar entre aspas aqui, inativa. A rede neural inativa é tomada por outro conhecimento. Precisamos estudar o assunto mais de uma vez. Agora, como estudar o assunto de novo? Que seria a revisão. Essa é a pergunta. Aí eu queria compartilhar com vocês uma outra tela aqui. Eu vou entrar aqui na plataforma e nós vamos entrar aqui em física, tá? Leis de Newton. Tá vendo que você tem leis de Newton e lei de Hooke aqui? Você tem 2 sequências de aula, né? Quase 3 horas de aula. Você tem quase 3 horas, ó. Só que aqui tem muito exemplo, tá vendo? Mas o fato é que tem 2 listas. O que é que significa? A gente pôs assim na plataforma e tem 2 conjuntos de aulas, que significa que você tem que estudar em semanas diferentes. Então você estuda essa matéria aqui numa semana, faz alguns exercícios dessas listas, o que vocês conseguirem. Aí, na próxima semana, vocês estudam mais. Que aí começa a lei de Hooke. Lei de Hooke é aquele negócio de força, né? Que tem mola. E aí depois você vai lá e faz exercícios sobre leis de Hooke. Você vai ver que nessa sequência aqui de exercícios, vai ter um exercício pelo menos que é sobre mola. Apareceu, isso aqui é uma mola, tá vendo? Então esse exercício aqui você faria na segunda semana. Voltando. Olha só, no módulo 3, quando tiver leis de Newton e lei de Hooke, você vai estudar 2 semanas esse assunto, porque aí dá tempo de você ver em semanas diferentes. Então assim, como eu estudar o assunto novamente? Primeira regra, estude ao longo de algumas semanas o mesmo assunto. Se você voltar lá na plataforma, você vai ver que Introdução à Física tem 2 listas também. Por que que no caso aqui tem 2 listas? Porque é um tema que cai muito no Enem. Então você precisa gastar umas 2 semanas fazendo lista desse assunto. Se você conseguir passar, olha só, 1 hora de aula e conseguir fazer esse exercício em meia hora, aí você pode adiantar os outros. Mas a primeira lição que eu queria que vocês pegassem aqui é essa: estudar ao longo de algumas semanas o mesmo assunto. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então assim, primeiro eu vou explicar para vocês o que precisa ser feito e depois eu vou explicar o porquê de fazer desse jeito. Olha só que interessante que acontece em física. Vou abrir o módulo 1. Na frente A de física, a gente tem Introdução à Física e à Cinemática, depois tem Movimento Uniforme. Movimento uniforme depende de Introdução à Física e Cinemática. Aí o próximo tema da frente A é movimento uniformemente variado, que depende de movimento uniforme. O que está acontecendo? Quem estuda Introdução à Física e à Cinemática, vamos supor que a pessoa faz 1 por semana. 2 semanas, para ficar certo. Ela fez 2 listas, 2 semanas. Na terceira semana, ela vem e estuda movimento uniforme. Ela está vendo alguma coisa de Introdução à Física de novo? Introdução à Física e Cinemática tem conhecimentos importantes para você aprender movimento uniforme. Então, quando você estiver estudando movimento uniforme, você automaticamente estará revisando Introdução à Física e Cinemática. E quando você estiver estudando movimento uniformemente variado, você automaticamente estará revisando movimento uniforme. Outra regra importante: além de estudar ao longo de algumas semanas o mesmo assunto, né, estudar o mesmo assunto ao longo de algumas semanas, estude os assuntos numa ordem que um assunto dependa do anterior. Por quê? Dessa forma, você revisa naturalmente. Você está naturalmente revisando. Outro ponto aqui que eu queria trazer para vocês é aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui dos simulados? Eu tenho simulado FUVEST, eu tenho simulado Enem, eu tenho mais ou menos um simulado por mês para fazer se eu estou na turma medicina. O que que acontece? Quando eu faço os simulados, eu obrigatoriamente estou revisando. Então, como estudar o assunto novamente? Fazer revisão. Faça simulados regularmente. Isso é muito importante. Se vocês estudarem dessa maneira aqui, vocês nunca vão precisar revisar. Como que funciona isso no nosso cérebro? Fiz um desenho aqui de um gráfico, tá? São 2 eixos coordenados.
um eixo horizontal e um eixo vertical. Esse eixo vertical é o conhecimento. O eixo horizontal é o tempo. Esse tempo aqui está em dias. Quando você estuda um assunto, você aprende, vamos dizer, esse tanto aqui, 100%. Com o tempo, você vai esquecendo, tá? É natural. Isso aqui, ó, é uma curva de esquecimento. Esquecimento. O que você tem que fazer para não esquecer? Mais ou menos 7 dias depois, você vai lá e estuda aquele assunto de novo. Quando você estudar o assunto de novo, esse tanto aqui que você já tinha esquecido, volta para ser 100%. Então você faz esse movimento aqui, naturalmente, quando você estuda. Aí tem uma outra mágica que acontece. Tá vendo essa curva de esquecimento toda para baixo assim? Quando você estuda de novo, ela fica mais assim, ó. Então vamos lá, você fez a lista hoje, 7 dias depois, semana que vem, no mesmo horário, você fez a lista, fez outra lista com esse assunto, aí voltou aqui em cima. Aí você terminou esse assunto. Na outra semana, você vai lá e estuda um assunto novo, que depende desse. Aí, aquele conhecimento que tinha caído, você vê que ele não cai o mesmo tanto, né? Volta para o 100% de novo. Naturalmente ele volta, porque você estudou de novo. Na primeira semana você estudou Introdução à Física, na segunda semana você estudou Introdução à Física de novo, terminou de fazer os exercícios. Na outra semana você começou a estudar movimento uniforme. Aquilo que você usou de Introdução à Física para aprender movimento uniforme, você praticamente não esquece. Aí começa uma nova curva de esquecimento, agora do movimento uniforme. Aí na semana seguinte, você vai lá no movimento uniforme e estuda de novo. Aí o seu conhecimento de uniforme vai lá para cima. Aí você começa a esquecer movimento uniforme mais devagar. Mais 7 dias, você continua estudando movimento uniforme e volta. E ele vai começar, você vai começar a esquecer ele mais devagar. Só que nesse mesmo processo, você deu mais uma pincelada em Introdução à Física. Aí ele volta. Olha que beleza. Como é a dinâmica de construção do conhecimento e de esquecimento. Curvas de esquecimento versus tempo, né? Em função do tempo. E aí, só para lembrar para vocês, esses momentos aqui, 7 dias, 14 dias, são as revisões, mas que vocês fazem naturalmente, seguindo essa lógica, tá bom?